Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Hélio, eu sou pastor, membro da Convenção Batista Independente, uma convenção que está há mais de 100 anos no Brasil, plantando igrejas, anunciando o Evangelho e enviando missionários para todo mundo. Nós estamos na nossa campanha de 40 dias de jejum e oração, estamos avançando e evoluindo, crescendo na graça, no conhecimento e sendo transformados pelo poder de Deus. Convido a você que quer fazer parte da nossa campanha, ainda há tempo, se inscreva no canal, marque as notificações, dá um gostei aí, para que o YouTube possa divulgar também para outras pessoas e seja assim abençoado em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós te damos graça, nós glorificamos a tua majestade santa. Queremos, Senhor, te pedir nesse momento que o teu Santo Espírito seja bondoso conosco e nos leve a uma transformação profunda. Pai, nos revela, nos ensina a entender e a visualizar tudo aquilo que tem mudado, tem impedido, o nosso crescimento espiritual, a nossa transformação pelo teu poder. Sê tu conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. O versículo de hoje está em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículos 13 e capítulo de número 8, versículos 13 e 14. Glória a Deus, amém? Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que mensagem tremenda, né, irmãos? O apóstolo Paulo vem falando aqui sobre essa reflexão do nosso articulador de hoje. Ele fala sobre a transformação dinâmica, que o Espírito Santo faz na nossa vida. Primeiramente, eu gostaria de dizer que a transformação ela não é um processo que é como se fosse uma carga de celular que começa em 10% e vai a 100%. A transformação ela se processa na vida cristã cada vez mais gradualmente. Ela não tem uma previsão de fim. Nós sempre podemos nos aperfeiçoar, sempre podemos crescer, sempre podemos melhorar na presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo em nós, com seu poder transformador, a sua operação, a sua obra em nossa vida, ela é uma obra conjunta, como nós já falamos aqui. Eu espero, por esses dias, a gente conseguir falar um pouco sobre a obra do Espírito Santo num vídeo específico, mas eu gostaria de trazer o esclarecimento aos irmãos sobre essa concepção de que a obra do Espírito Santo é uma obra conjunta, gradual e cíclica. À medida que nós entramos no processo de transformação conduzido pelo Espírito Santo, a partir do momento que nós começamos a receber esse Espírito Santo em nós e começamos a ser mais sensíveis às suas admoestações, somos mais obedientes às suas orientações, nós vamos nos tornando cada dia mais espirituais. Então, o processo, ele não é um processo estático, onde eu recebo o Espírito Santo e fico sentado esperando ele agir na minha vida. Não, ele é um processo dinâmico, porque ele requer de nós o envolvimento e o retorno, o envolvimento e o retorno, o envolvimento e o retorno. Quando nós agimos, o Espírito Santo age. Quando nós atuamos, o Espírito Santo atua. Quando nós avançamos, o Espírito Santo avança conosco e ele vai entrando e vai tomando cada vez mais espaço na nossa vida. Ora, a Bíblia vai dizer que nós precisamos aceitar Jesus, receber o Espírito, nos encher do Espírito, andar no Espírito, e aí então ele, na sua glória, na sua majestade, ele vai dizendo, ele vai transformando a nossa vida, ele vai nos conduzindo à profundidade. Veja bem, o Evangelho de João vai nos dizer que Deus procura quem o adore em espírito. Então, para você adorar em espírito, você precisa se encher do Espírito e andar no Espírito para produzir adoração em espírito. Isso é uma sequência natural, uma sequência cíclica e dinâmica. Então, enquanto esse processo se repete na nossa vida, nós vamos evoluindo e avançando cada vez mais espiritualmente. Ora, nós começamos engatinhando nos rudimentos da fé, começamos engatinhando na nossa oração, Nós começamos uma vida de oração de 3 minutos, de 5 minutos, não sabemos direito o que falar, não sabemos direito como agir, mas à medida que nós vamos entrando na oração, nós vamos começando a entender como o Espírito conduz a nossa oração. Isso é algo glorioso, algo tremendo, que também carece de um vídeo, só para a gente falar um pouco sobre oração,
oração, mas à medida que nós vamos nos aprofundando, não é uma questão de prática, é uma questão de aperfeiçoamento, é uma questão de transformação. A nossa oração vai ganhando qualidade, vai ganhando intensidade, vai ganhando a direção correta, nós somos direcionados para aquilo que Deus quer. E à medida que nós oramos, nós ganhamos capacidade para receber a ajuda do Espírito Santo, e ele nos ajuda a andar em espírito para não cumprir as concupiscências da carne, não ceder às limitações carnais da nossa natureza, e aí então nos tornamos espirituais, produzimos os frutos do Espírito, somos úteis para crescer no conhecimento. O Espírito tem capacidade de nos ensinar porque nós estamos dispostos a aprender, e aí então nós produzimos a adoração, o louvor em espírito e em verdade. Veja que coisa tremenda. Ora, esse processo é como se fosse uma grande espiral, onde toda hora você passa nos mesmos processos, sendo que a cada vez eles vão se tornando mais profundos, cada vez eles vão se tornando mais densos, até que você chega a um ponto que você consegue perceber, abertos os olhos, a transformação que o Espírito traz na sua vida, a qualidade de vida cristã que você vai adquirindo a cada dia. Ora, querido, se você quer a transformação do Espírito Santo, seja dinâmico, levante-se e reaja contra a multidão de coisas que se colocam sobre a sua vida, e aí então você vai ter a ajuda do Espírito Santo. Ora, para aquele que fica prostrado, para aquele que fica sentado, para aquele que fica deitado, essa vitória dificilmente vai chegar. Posso dizer a você de modo até um pouco incisivo, você dificilmente verá a operação do Espírito Santo na sua vida, porque ele vai te conduzir, ele vai te convencer, mas a necessidade de você agir e compartilhar com ele desse esforço, para que ele complete as suas fraquezas, para que assim você cresça, querido, depende da sua movimentação, depende da sua atitude. Então levante-se agora, entre nesse processo dinâmico, onde o Espírito Santo quer encontrar lugar, onde o Espírito Santo quer encontrar espaço para poder ajudar as suas fraquezas. Ore, comece a orar. Pastor, eu não sei orar. Comece a orar, comece a conversar com Deus, e o próprio Espírito vai te ensinar. Pastor, eu não sei fazer, eu não sei como é. Entre em comunhão com a igreja. A Bíblia vai me falar definitivamente que a comunhão é fruto da operação do Espírito. Quanto mais Espírito Santo nós temos, mais capazes de ter comunhão nós vamos ser. E isso é um crescimento, é um esforço. Não significa que você vai ficar sentado lá e de repente você vai sentir um amor profundo pelos irmãos. Não, você vai buscar esse amor e o Senhor vai te ensinar a amar. Então eu quero te convidar nessa manhã, nessa noite que você está assistindo esse vídeo, para que você se levante da posição em que você está, para que você saia desse marasmo, desse tédio, dessa vida, dessa água parada onde você se encontra, e entre nos rios profundos de Deus. Ande nos rios profundos de Deus, a esses rios espirituais que querem inundar a sua vida. Que Deus possa te abençoar nesse dia, que você possa ser renovado pelo poder de Deus, e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Seja transformado.